Um país cheio de tesouros. Uma jornada de descobertas. Quando amanhece, a luz do sol assume uma nova cor, única e especial para este momento. A manhã desenha um rastro sobre as montanhas. É feita a divisão entre o que fica e o que vai. Mesmo quando o olhar se perde, a grandiosidade permanece firme. Hildegarda de Bingen disse que Deus não pode ser visto, pois ele só é reconhecido pela criação. No leste do Tirol, o vale do Hinterblicherdorf é dominado pelo monte Dorferkes. Estas manchas de neve chamadas de Aper são cada vez mais numerosas nas montanhas. A intensidade do vento no rochedo descoberto cava sulcos e esculpe uma paisagem magnífica. O vento vai criando formações rochosas e surpreende aqueles que passam pela região. A única coisa que se mantém suave é a cor da luz. No começo, as pessoas não reparam, mesmo quando já é possível reconhecer os primeiros sinais. Começa de maneira sutil, quase sem nenhum movimento, e vai se revelando silenciosamente. No início, é apenas um tremor com uma leve vibração. Sua intensidade vai aumentando até começar a deslizar. Primeiro, lentamente. Depois, cada vez mais rápido e instável. A avalanche segue seu caminho. Vai se desmanchando. Vai se arrastando
e varrendo tudo pela frente. O incrível fenômeno só para quando é detido por uma força maior. E finalmente se aquieta. Há uma diversidade de tons de cinza e de azul sob o céu. O cinza azulado do cascalho é permeado pelo marrom da água cheia de barro. Seria um riacho no Marrocos? Ou uma pilha de minério no país de Gales? A pedra fica mais fina, se transforma em areia e forma bancos banhados pela água, cintilando ao sol. Este é o Lago da Geleira do Pasterze, a maior geleira da Áustria. É impressionante como a água de degelo flui continuamente para o vale, protegida pelos flancos do Monte Glockner. Em 3 níveis e numa altura que chega a quase 400 metros, a água jorra das cachoeiras Krimler. Elas estão entre as maiores cachoeiras da Europa. Esse espetáculo fascinante é de impressionar qualquer pessoa. Mas os animais e as plantas também se sentem em casa aqui. No meio da nuvem de água, crescem centenas de espécies diferentes de musgos. As cachoeiras são abastecidas pelo Krimler Ache, um rio de geleira que vem do Monte Grossvenediger. Para vivenciar o auge deste espetáculo natural, é preciso estar aqui no alto verão. Em junho e julho, a geleira atinge seu maior volume de degelo e a água corre de maneira especialmente incrível para o vale.
Este é o distrito de Außerfern, onde o rio Schwarzwasserbach desemboca no Lech. O nome Lech vem do celta e significa rochoso. Em seu curso através dos Alpes, o rio transporta todo tipo de cascalho, que vai se amontoando para depois ser levado novamente. Seu próprio fluxo é obstruído. O rio e a pedra se juntam como um verdadeiro casal. Apesar de serem muito diferentes, ainda assim, eles trilham um caminho em comum. O maior lago do Tirol é o Lago Arren. Na margem oeste do lago, destacam-se as paredes brancas e inclinadas de calcário das montanhas Karwendel. Ao longo da história, o planeta já passou por inúmeras avalanches de pedras e de lama. As rochas deslizam, retumbando pelas encostas, despejando montes de pedra dentro do lago. Mas da destruição, sempre surge uma nova vida. Esses aterros são o local ideal para plantas que florescem no calor e no clima seco. No grupo Silvretta, logo abaixo da montanha Zeinisiok, está o reservatório Kops. Ele também é abastecido pelo lago artificial Silvretta, que fica mais acima, embora o Kops seja o maior dos dois. Sua construção nos anos 1960 levou 7 anos para ser concluída, pois sua altitude de quase 2.000 metros representava um grande desafio. Somente a construção do muro de contenção levou 30 meses e consumiu 660 mil metros cúbicos de concreto para poder conter 42 milhões de metros cúbicos de água. De alta tensão são como veias pulsantes. Eles atravessam toda a Áustria. Nas proximidades de Mittersill, as rotas da rede elétrica possuem um total de 3.400 quilômetros de extensão.
Elas dividem opiniões, pois transformam completamente a paisagem. E a discussão sobre o quanto são prejudiciais à saúde humana e à natureza não termina nunca. Por outro lado, a eletricidade é a força vital da sociedade. Estas são as Dolomitas da cidade de Lienz. É como se a cortina do céu se fechasse para desejar uma boa noite. A luz do anoitecer se mescla com o dia que passou. O que há pouco tempo era rígido se suavizou. O que não foi concluído hoje pode ficar para amanhã. E as montanhas abrigam tudo que adormece. Esta é a estrada autoalpina da montanha Großglockner. Ela liga Salzburgo a Carinthia, o norte ao sul. São quase 50 quilômetros de extensão, com 36 curvas para enfrentar uma altitude de mais de 2.500 metros. Quando a estrada foi construída em 1935, eram esperados 120 mil visitantes por ano. Hoje, quase 1 milhão de pessoas vêm a cada ano para se maravilhar com o Glockner e seu glaciar, o Pasterze. Mas para chegar aos pés da geleira, partindo da estrada Franz Josef, é preciso percorrer uma distância maior a cada ano que passa. A estrada alpina já virou patrimônio histórico e, portanto, é preservada. Na geleira, infelizmente, não funciona assim.
estrada sobre o Brenner é um dos caminhos que possibilitam ir da Áustria à Itália. Em 1963, os dois países foram ligados por uma ponte, a Ponte da Europa. Quando foi inaugurada, era a maior ponte de vigas da Europa. São 190 metros de altura sobre o Vale do Vip e tem 820 metros de extensão. A estrada sobre o Brenner é um dos percursos alpinos mais antigos. No passado, era a Via Régia que ligava as províncias romanas do sul da Alemanha com o norte da Itália. Pensar no Tirol, a imagem mais comum é uma pequena igreja com campanário barroco em forma de bulbo, circundada por montanhas. Isso de fato existe em Obernberg am Brenner, aos pés do Monte Tribulaun. O cenário é digno de uma obra de arte. A igreja foi construída sobre uma pequena colina no fundo do vale. A imponência das montanhas à volta contribui para uma aparência de fragilidade, e não é à toa que se tornou o local mais fotografado do Tirol. A igreja foi consagrada por São Nicolau, que certamente se alegraria com ela. Certa vez, um guia de montanha declarou a um jornalista: "Venham nos visitar, não temos nada." Ele se referia ao Vale do Filgraten, no leste do Tirol. Nas montanhas do Defereken estão os chalés do Oberstaler Alm. Suas 16 cabanas circundam a Capela do Anjo da Guarda e são protegidas pelo patrimônio histórico. Os chalés podem ser alugados de maio a outubro e o local é incrivelmente encantador. À sombra do Paterkofel, a montanha local da cidade de Innsbruck, fica o Castelo Ambras. Seu nome se originou nessa sombra. Os condes da Thyssen-Andex
que construíram o castelo no século X, residiram aqui ad umbras, ou seja, à sombra. Quem levou à luz foram os Habsburgo no século XVII, quando transformaram o castelo em um palácio. O arquiduque Ferdinando II criou uma câmara especial e a encheu de obras de artes. Os intransponíveis muros do castelo não dão nenhuma pista dos tesouros que eles escondem até os dias atuais. A segunda maior montanha da Áustria fica nos Alpes do Ötztal. É a Wildspitze. O nome mais preciso seria Wildspitzen, no plural. Afinal, são dois cumes, o sul e o norte. Quando foi escalado pela primeira vez em 1861, o cume norte coberto de neve era mais alto que o cume sul. Com o degelo, passou a ser mais baixo, mas a diferença é somente de alguns poucos metros. Na principal cadeia alpina na divisa entre Salzburgo e a Caríntia, fica o Hohe Zomblick. No seu cume, há um observatório em operação desde 1886. É a estação de pesquisa com ocupação permanente mais antiga do mundo e a segunda mais alta da Europa. Daqui de cima, a 3.106 metros de altura, pesquisadores e técnicos desafiam as forças da natureza. A temperatura chega a 37 graus Celsius negativos e o vento sopra a mais de 200 quilômetros por hora. A neve pode chegar a 12 metros de altura. Cerca de 35 projetos científicos são continuamente estudados nesse lugar. E os dados de medição fornecem informações importantes, inclusive sobre mudanças climáticas. Esta é a geleira Gepachferner, nos Alpes do Ötztal, próximo à fronteira com a Itália.
Seu nome tem origem no termo romano compatio, que significa campo estéril. No alto da montanha, a neve, a rocha e o vento se encontram e se unem em uma beleza estéril. Depois do Pasterze, o Gepatferner é a segunda maior geleira do país. Com o seu vizinho do leste, o Kessel van Ferner, eles formam a segunda maior superfície contínua de geleira do país. Mas foi há mais de 150 anos que a geleira teve sua maior extensão. Hoje, ela tem metade do tamanho original e a cada ano diminui mais depressa. A força violenta dos rochedos ainda quebra o gelo e a geleira escoa para o vale. Mas lá onde o fluxo da geleira seca, sobra apenas o campo estéril. A oeste do Lago Arren ficam as montanhas Karwendel. Este é um pasto acima do Gramei Alm. Quando os turistas visitam esse lugar, em geral, é para desfrutar da paisagem, da vista e do movimento. Mas por que as vacas são levadas para esse terreno íngreme e acidentado? A grama e as ervas são mais saborosas aqui do que no vale? Elas podem pastar sem serem incomodadas? O leite fica mais saboroso? Ou será que deve haver uma vaquinha em cada campo na Áustria? É algo que deixa qualquer leigo curioso e qualquer especialista admirado. A nordeste de Hohenen está a montanha Breitenberg. Suas rochas de calcário são instáveis, por isso a região é chamada pelos especialistas de geologicamente inquieta. Uma inquietação que não parece se refletir nos moradores dessas encostas. Como dizem os moradores da região, trabalhar, trabalhar e uma casinha montar. Depois, do jardim vizinho ao rochedo, cuidar. Em algum momento, quem vai cuidar de tudo será a própria montanha.
meio da floresta de Bregenz fica Schwarzenberg. É um centro comercial muito antigo e ainda hoje dá para ver a prosperidade daqueles tempos. A fachada da maioria das casas é revestida de telhas de madeira. A Praça da Vila tem mais de 250 anos e está preservada pelo patrimônio histórico. É uma das mais bonitas e mais bem conservadas da área de Vorarlberg. Apesar de Schwarzenberg ter somente 1.900 habitantes, ela é conhecida no mundo inteiro entre os amantes da arte. É a cidade natal da pintora Angelika Kauffmann e também cedia um dos mais importantes festivais de música em homenagem a Franz Schubert, a Schubertiade Schwarzenberg. O dia amanhece no Tirol. Aos pés do Wilder Kaiser, tudo desperta lentamente. É realmente uma névoa se dissolvendo nas pastagens? Ou são os sonhos da região? Da escuridão noturna, o dia amanhece suavemente. O dourado é a primeira cor que surge. Cada nova manhã traz a esperança de um novo começo. Ao norte de Melau, estes são os Alpes Brünnelizek. Em dias claros, é possível ver as árvores enfileiradas até os pastos. Para respirar, para se encantar. Aqui de cima, onde tudo se esconde do olhar, nosso coração vai longe. É possível ser você mesmo. É possível deixar para trás o que nos impede de sermos quem realmente somos. Onde as escarpas das montanhas Karwendel se elevam abruptamente, no final do Vale do Ris, está o grande terreno de carvalhos. É algo único, porque em nenhum outro lugar nos Alpes crescem carvalhos na ordem de 2.000. Não se trata de carvalhos quaisquer, mas dos carvalhos da montanha. Somente eles conseguem florescer no solo estéril e com um clima ríspido, a 1.200 metros acima do nível do mar. Cada árvore tem sua própria história. Em alguns casos,
são histórias de mais de 500 anos. Nas montanhas Leshkvelen, próximas ao grande vale do Valser, está a Parede Vermelha. Seu nome deriva do calcário vermelho que surgiu neste lugar há cerca de 180 milhões de anos. A idade fica evidente pelas marcas da erosão na montanha. A reverência pela grandiosidade da natureza é como o tempo, infinita. Cai a noite na floresta de Bregenz. O sol ainda deixa um traço de cor violeta sobre a mata das colinas. E dá ao lago Constância um delicado ar rosado. Na margem do lago, destaca-se a montanha Pfänder, como uma sentinela do Bregenz. A 1000 metros de altitude, a montanha e seu cume são um destino popular para passeios. Daqui de cima, é possível ver 4 países. Por enquanto, a viagem chega ao fim. Mas ainda há muito mais para conhecer.